E já desde essa época eu tive um contato com o biohacking sem saber, que é a área que eu perpetuo hoje, que eu levo como estilo de vida, eu levo para as pessoas, que é o quê? Eu via fulano estudar 14, 16, 18 horas por dia, eu falava, eu não vou fazer isso. Se eu depender de estudar 14, 16 horas por dia, eu nunca vou passar em medicina. Eu falei, isso não pode ser uma regra, como as pessoas do terceiro ano falavam, os professores do pré-vestibular. E eu falava, eu não vou ficar fazendo isso. Eu falei, isso aí é contra o que eu sempre vivi a minha vida inteira. Vários adversários do judô treinando, se matando de treinar, e eu treinava, às vezes, metade do que eles treinavam, 1/3, e conseguia ter um rendimento muito melhor na competição e uma diferença de nível técnico muito alto. Então, eu via que a qualidade superava a quantidade. E isso realmente a gente não tem como discutir. E a vida, o esporte mostra muito isso, né, cara? Mostra muito, entendeu? Não adianta eu querer me matar fazendo 3 horas de musculação de forma com carga errada, repetição errada. Se eu treino 1 hora de forma correta, com a intensidade correta, com o peso correto e com a contração muscular, que isso que deve ser feito na musculação, eu tenho muito mais resultado. Então, a quantidade ela nunca vai superar a qualidade. A qualidade sempre vai ser infinitamente superior nesse caso. E aí, através disso, eu falei, cara, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer o quê? Eu vou estudar de manhã, ao longo do período das aulas, e à tarde eu vou estudar uma média de, no máximo, 3 horas, e depois eu vou tirar o meu tempo para mim. Eu vou fazer meu judô, vou relaxar, vou ter um tempo bom para poder descansar e dormir à noite, porque não sabia o porquê na época, mas não fazia sentido para mim nenhum ficar 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia. Era o feeling que você tinha. Então Era você estudava de manhã? Eu estudava de manhã, estudava uma média de umas 2, 3 horas, 3 a 4 horas no máximo à tarde, que eu ficava ali até meio-dia. De 1 hora às 2 mais ou menos eu acabava almoçando, e aí depois voltava às 2 horas e ficava mais ou menos até no máximo 5. O dia que eu extrapolava era 6, isso que eu lembro bem assim. Então de 3 a 4 horas mesmo ali, nesse período de estudos ali. E aí, em setembro, eu fui indo, e no final do ano chega o vestibular. E chega o vestibular e todo mundo, mano, como é que o Sérgio acha que é? Quem ele acha que é? Estudando 4 horas por dia, fulano estuda 16 horas por dia, 5 anos e não passa. Quem ele acha que é estudando 4 horas por dia? E professor, coordenador, até os meus pais falavam assim, meu filho, vocês não acham que você está estudando pouco? Ó a Letícia aqui do lado, que estuda bastante, se dedica muito, já está um tempão tentando e não está conseguindo, não está ralando. E eu, muito teimoso no que eu sempre tive convicção. E eu falei, nem que for para quebrar a cara, eu vou fazer. E no final do ano eu não passo por 10º na federal. Falei, eu acho que para quem há 3 meses atrás não queria nada de medicina, de repente consegue ficar ali entre as pessoas que estão há 5, 6 anos tentando. Eu acho que eu estou no meu caminho certo e vou persistir mais esse ano. E aí fiz meio ano de pré-vestibular, nessa mesma didática, só que eu estava cada vez mais encurtando o tempo de estudo à tarde. Chegou uma hora que eu saía 4 da tarde, então 2 horas de estudo por dia. E segunda a sexta, fim de semana eu não pegava no livro. Se eu não estava ainda com a minha noiva hoje, mas meus pais estão de prova, eu sempre estava, ou ia dançar, que eu adorava, cadê um tempo de aula de dança de salão também, ou eu estava fazendo alguma coisa de lazer, estava sempre treinando também, sempre num ritmo um pouco mais tranquilo, a partir do momento que eu decidi estudar. E sempre me dedicando a outros tipos de atividade. No meio do ano eu fui e passei numa faculdade onde eu me formei. Foi expondo todo mundo. Isso é interessante, né, cara? E aí todo mundo falou assim, não, agora eu sempre sabia que o Sérgio ia passar com aquela toda história, né? Ele é muito inteligente, que não sei o quê, ele é diferenciado, papapá, e todo mundo, como é que você fez? Eu falava que eu fazia, não, mas isso é impossível, não fala o que você fez. E aquilo me deixou intrigado. Falei, quer saber? Se alguém se alguma amiga minha, algum amigo meu quiser me ajuda do método que eu tentei, a gente vai fazer. E aí uma amiga minha que estava tentando me indicou alguns amigos que ela tinha e a gente começou a fazer essa metodologia. Ele ia estudar menos, só que ele se dedicar mais à alimentação dele, ele ia fazer um sono mais adequado, ele ia fazer atividade física. E essas pessoas estavam 3 a 4 anos tentando. Em menos de 6 meses elas passaram. Cara, isso é muito interessante. E a partir disso eu falei assim, opa, não funcionou só comigo, já funcionou com mais 3 pessoas. Falei, então vamos persistir. Falei, se não funcionou só comigo, outras pessoas conseguiram ter acesso a isso, vamos... E falei com essa outra minha amiga, falei, se tiver mais amigo para ajudar, falei com essas pessoas que eu ajudei, se tiver outras pessoas, eu estou à disposição para conseguir fazer esse tipo de consultoria. Cara, foi girando assim num ciclo de mais ou menos 1 ano e meio, no total 17 pessoas além de mim passaram
com essa metodologia. Nenhuma pessoa que eu ajudei não passou. Não estou falando que a minha metodologia é infalível de forma nenhuma. Estou falando que eu achei um novo método onde as pessoas conseguiam estudar, render e colocar aquilo em prática na hora da prova para elas conseguirem ter o resultado que elas queriam. Cara, porque é o básico bem feito, né? O sono reguladinho, a alimentação, o exercício físico. Eu também tentei passar em medicina quando eu terminei o ensino médio. Não era para mim, mas eu fazia os cursinhos e eles não falavam sobre isso, sabe? Assim, que você tem que dormir bem. Mas ninguém fala. Na verdade, eles falam o contrário, né? O que você faz de meia-noite às 6? Você está dormindo, você tem que estudar. Até, infelizmente, alguns profissionais ficam falando que você tem que ficar se dedicando. Não, você tem que recuperar a sua máquina. O sono ele é extremamente importante. Se você não tem um sono regenerativo, você não tem memória, você não tem energia, sua capacidade cognitiva está muito abaixo do que ela poderia estar. Então, ainda mais no processo onde a pessoa ela quer passar em um vestibular, em um concurso, ela precisa de memorização, ela precisa do estado de aprendizado dela. E não tem nada mais precioso do que o sono. E o cara vai lá, ele sacrifica o sono. Se ele entendesse que ele está fazendo um processo negativo no aprendizado dele, ele ia começar a parar com esse tipo de hábito. Só que explicar isso era muito difícil para as pessoas também. As pessoas que colocavam crédito em mim já estavam desesperadas. 3, 4 anos, tentavam de tudo, não tinham mais nada. Tipo assim, se alguém mandasse ela plantar bananeira e falar que ela estudar de bananeira que ela ia aprender, eu tenho certeza que ela ia fazer. Ela estava desesperada pelo objetivo dela. Mas elas viram em você, pô, um cara que está tentando há pouco tempo, passou. O que ele fez, né, cara? Exatamente. O que ele fez de diferente que ele conseguiu mais rápido do que as outras pessoas? Ele é um gênio? Eu não sou um gênio, entendeu? Tenho mais dificuldade que as outras pessoas. Se eu não estudar sozinho, do meu jeito, onde eu consiga realmente relacionar aquilo que eu sei, eu não consigo desenvolver um processo de aprendizado. Então, eu sempre tenho a leitura como minha aliada, porque a partir da leitura eu gero minhas conexões neurais para fazer um mapa visual onde eu consiga ter um aprendizado de forma mais efetiva. E o que você atribui essas monte de gente que passou, assim? Qual foi o padrão ali? Qual que era o seu método, né, especificamente? O método simplesmente era diminuir a carga de estudos para com que ela conseguisse cuidar mais do corpo. Então, igual eu falei, ela cuidava da alimentação, ela sempre tinha um período do momento dela que, no mínimo, ela fazia meia hora de atividade física, e ela tinha um momento onde ela ia começar a mostrar para o corpo dela que ela precisava dormir bem. As pessoas não dormiam bem, eram ansiosas, ficavam até tarde da noite, viravam noite às vezes estudando. E se você for ver, o rendimento vai caindo ao longo do dia. Chega um momento que você está só batendo cabeça ali em cima do livro, você não está entendendo nada. Você está folheando, você está viajando, sua mente já está mais do que bugada. Você está ali em cima, ali perdendo tempo. Então pega aquele tempo e canalize em alguma outra coisa que você vai conseguir ter um rendimento mais efetivo. É isso que eu mostrei para elas, para essas pessoas. E aí elas foram acatando e foram vendo, tipo assim, Sérgio, mas eu falei, confia, vai até o final assim. E chegava na prova, Sérgio, eu consegui lembrar de coisa que, cara, não sei se eu lembraria. E aí a gente foi vendo que isso, ao longo do tempo ali, quando chegou no meu terceiro período da Faculdade de Medicina, foi quando mais ou menos ali encerrou, que eu conheci esse termo chamado biohacking, que é a sua capacidade de hackear o corpo. Mas o que é o hacker? As pessoas falam, hackear o corpo. Mas o que é o hacker? O que o hacker faz? Ele é um analista de sistema, ele vê os pontos fortes e os pontos fracos. A partir dos pontos fracos, ele vai fortalecendo esse sistema para que não tenha erros. O biohacking é a pessoa que ela vai cuidar do seu sistema biológico. Então, se meu sono está ruim, eu tenho que aprender recursos para melhorar esse ponto. A partir de agora eu melhorei meu sono, mas eu estou uma pessoa que estou mais ansiosa. Que recurso eu tenho para melhorar minha ansiedade? Eu estou com baixa energia. Que recurso eu tenho para melhorar minha energia? Minha rotina está tudo ajustada. Ajustei o sono, estou comendo bem, estou treinando, estou fazendo tudo certinho. Peguei Covid e desajustou tudo. Quais recursos eu posso ter para reajustar o meu corpo novamente? Então, o biohack é a pessoa que ela tem recursos para várias coisas ao longo da vida dela. Então, se ela desliza, ela consegue voltar mais rapidamente. Porque não é o acaso ou ela deixa o corpo dela se regenerar por si só. Ela sabe como mexer as pecinhas no tabuleiro para o corpo dela ser mais efetivo no processo de recuperação daquele hábito, daquela função e, consequentemente, sim, você voltar no processo progressivo de performance. E